Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Como é bom ver os irmãos aqui nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado também você que está nos assistindo pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Obrigado por estar conosco aqui nesta manhã, você também que nos visita, seja de forma online, presencial, volte outras vezes, é uma alegria ter a sua presença aqui conosco. Irmãos, nessa manhã eu quero refletir com os irmãos na palavra do Senhor, o texto que se encontra em 2 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Corinto. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler apenas o verso 17, esse verso tão maravilhoso que tem muitas coisas para nos ensinar nesta manhã. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa versão é a Almeida que eu estou lendo. Eu quero estar lendo agora na versão NVI. Talvez você tenha essa versão aí na sua Bíblia. A versão NVI diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Oremos. Santo Espírito de Deus, pedimos nesse momento que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado durante todo esse culto, Pai. Abre a nossa mente, abre os nossos corações para aquilo que o Senhor quer que nós recebamos nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o tema renovo. Então, sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesta manhã. E essa semana, eu pesquisando um pouco sobre essa palavra, renovo, renovar, o que significa essa palavra, né? Então eu fui até o dicionário e encontrei alguns significados para essa palavra. E essa palavra diz assim: renovo significa ato de renovar. Tirar, olha que interessante, tirar as trincas, arranhões, fazer de novo, tornar novo o que estava velho. Então, nesta manhã, vamos meditar um pouco sobre isso, sobre esse tema, renovo, ato de renovar, tirar os arranhões. E vamos meditar nesta manhã exatamente sobre 4 pontos. O primeiro ponto será sobre somos nova criatura. Segundo ponto, deixando as coisas velhas para trás. Terceiro ponto, renovar da nossa mente. E o quarto e último ponto, Deus quer te renovar. Em primeiro lugar, vamos começar falando sobre somos nova criatura. Pois é exatamente isso que diz, meus irmãos, o começo do verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos, irmãos, regenerados. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio até nós, nos resgatou, tirou, eu gosto muito dessa expressão, tirou a venda dos nossos olhos. Nós estávamos caminhando para o abismo, mas o Espírito Santo veio, tocou os nossos corações, nos transformou e nos fez enxergar o quê? A maravilhosa graça de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus nos resgatou, e o Espírito Santo de Deus nos justificou através do sangue
de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Pela fé em Cristo Jesus, nós também somos justificados e santificados. O Espírito Santo de Deus toca em nossas vidas e nos leva a termos uma vida de santidade. Por isso que nós somos santos, nós somos separados. Nós somos separados para agradar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus, para glorificar ao nosso Deus. É por isso que eu e você somos separados. Então, meus irmãos, nós somos uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus veio até nós, nos convenceu dos nossos pecados, nos salvou, nos trouxe uma nova vida e colocou em nós um novo coração. O Espírito Santo de Deus veio até nós e tirou o coração de pedra que estava em nós. E no lugar de um coração de pedra, o Espírito Santo de Deus colocou um coração de carne, um coração vivo. Nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe reconciliação com o Pai. É por isso que nós vivemos para Cristo Jesus nessa nova vida, nessa nova criação. Somos uma nova criatura. Assim como o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós somos uma nova criatura, agora é Cristo que vive em nós, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nessa nova criatura, nessa nova criação que nós pertencemos, meus irmãos, é Cristo que vive em nós. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, é para glorificar a Deus. Todos os meus atos, a minha vida, é para servir, é para glorificar. Está a serviço da glória do nosso Deus. E uma pergunta que fica para todos nós, nesta manhã, diante dessa passagem: somos uma nova criatura? Estamos em Cristo Jesus? Você que está aqui nesta manhã, você que nos assiste, o texto nos diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você está em Cristo Jesus? Você já tomou a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Cristo Jesus, Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida? Que possamos refletir sobre isso. Segundo lugar, meus irmãos, deixando as coisas velhas para trás. Como isso é difícil, né, meus irmãos? Deixarmos às vezes, como é difícil deixarmos muitas coisas velhas para trás. Olha só o que o texto nos diz: as coisas antigas, o quê? Já passaram. Mas nós temos uma dificuldade com isso às vezes, irmãos. Nós ficamos ali remoendo em nossa cabeça, ficamos remoendo em nossa mente coisas velhas, coisas do passado. E uma pergunta que poderíamos fazer nesta manhã: o que precisa em nossas vidas ser deixado para trás? O que eu e você precisamos deixar para trás nesta manhã? Talvez ainda tenha coisas remoendo em sua cabeça. Talvez você ainda esteja trazendo em sua memória lembranças ruins, acontecimentos ruins. Os irmãos, não sei se todos os irmãos já assistiram na televisão, tem aqueles canais que passam sobre acumuladores, pessoas que são acumuladoras, que vão acumulando as coisas, vão acumulando. A pessoa nem sabe mais o que tem, mas ela vai guardando, ela vai acumulando. E isso vai trazendo tanto peso, tanta coisa
ruim para a vida da pessoa. E muitas vezes nós somos assim, nós vamos acumulando coisas que já passaram, acontecimentos que já foram, e nós ficamos lá, remoendo, remoendo. E muitas vezes nós pensamos também no nosso passado, será que, nossa, mas aquilo que eu fiz foi tão ruim, foi tão triste, será que realmente Deus me perdoou? Muitas pessoas pensam isso. E nós precisamos ter a certeza de que Cristo já nos perdoou, meus irmãos. Se nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós já fomos perdoados por Cristo Jesus. Se perante o Senhor nós apresentamos já o nosso pecado, Ele já nos perdoou. Mas mesmo Jesus tendo nos perdoado, muitas vezes nós ficamos remoendo. Porque a palavra do Senhor nos diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque os nossos pecados já foram perdoados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Não precisamos ficar remoendo o passado. Não remoa o passado em sua cabeça. E nesse contexto, meus irmãos, deixando as coisas velhas para trás, precisamos deixar velhos hábitos. Quantos velhos hábitos ainda nós carregamos dentro de nós? Existem pessoas que ainda têm pecados de estimação. Pecados de estimação é aquele pecado que já não causa mais nenhum incômodo na vida da pessoa. Ela tem aquele pecado como estimação. Por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos diz assim, em Filipenses, capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha só, meus irmãos. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. É o apóstolo Paulo que está nos dizendo isso, é a palavra do Senhor. Quantas ofensas, quantas feridas, quantos traumas, quantas injustiças talvez você já tenha sofrido. Você não precisa mais ficar remoendo essas coisas em sua mente, em seu coração. Entregue para o Senhor e descanse o seu coração, tire esse peso das suas costas. E uma coisa muito importante, quando nós pensamos nessa questão de deixarmos as coisas velhas para trás, meus irmãos, é liberarmos perdão. Libere perdão. Eu sei que existem situações que é difícil. Mas a palavra do Senhor nos ensina a perdoarmos. Assim como Cristo te perdoou, assim como Cristo me perdoou, nós também devemos liberar perdão, perdoar as ofensas, injustiças, seja o que for, precisamos perdoar. E uma coisa interessante, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas não pensam nisso, que quando nós liberamos perdão, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Quando você perdoa alguém, você tira um peso das suas costas. Vem aquele alívio. Parece que você respira melhor, caminha melhor, a vida fica mais leve. Você tira aquelas bagagens, aquelas coisas que estavam acumulando na sua vida. Por isso que nós precisamos nessa manhã deixarmos muitas coisas para trás. O que eu e você precisamos deixar nessa manhã? Por isso precisamos entregar tudo ao nosso Deus, seja o que for o que esteja angustiando, magoando o seu coração. Entregue para o Senhor e peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, me ajude. Por minha conta própria eu não consigo. Está difícil demais. Mas eu creio pela fé que o Senhor irá me ajudar. O Senhor me dará forças, me dará entendimento, capacidade para enfrentar esse momento difícil. E uma coisa, só para a gente finalizar esse segundo
tema que nós colocamos aqui, deixando as coisas velhas para trás. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos remoendo as coisas que nós fizemos no passado, porque quem faz isso com a gente é o acusador, é o inimigo. O inimigo a todo instante tenta lançar em sua mente, lançar em sua vida coisas do passado. Você agora está na igreja, adorando a Deus, você está orando, você está buscando, você está cantando a Deus, mas você se esqueceu das coisas ruins que você fez lá atrás. Quem faz isso é o acusador. Ele nos acusa, ele tenta a todo instante trazer em nossa memória aquilo que Cristo já nos perdoou. Amém? Que possamos combater o inimigo com a palavra, com as escrituras, com a oração, para que ele não tenha domínio, não influencie a nossa vida. Terceiro lugar, o renovar da nossa mente. Quero pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor comigo em Romanos, capítulo 12, verso 2. Olha só que texto maravilhoso. O renovar da nossa mente. Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, como o texto está nos dizendo, nos moldar a este mundo. Não podemos ter a mente desse mundo, não podemos viver segundo os costumes, segundo os pecados deste mundo, mas nós precisamos ter uma transformação em nossa mente, precisamos andar neste mundo com a mente de Cristo Jesus. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo Jesus em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos atos. Precisamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Uma coisa muito importante, meus irmãos, que nós precisamos sempre refletir e sempre colocar em nossas condutas, quando nós tivermos algumas dificuldades diante de nós, pensarmos assim: o que faria Jesus? O que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus? Tenho certeza que muitas atitudes, muitas coisas que nós fazemos de errado, irão mudar, se nós pensarmos como Cristo, termos a mente de Cristo Jesus, para assim, o que esse texto nos diz? Para assim, comprovar, experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Somente com a mente de Cristo Jesus, somente se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viva a sua vida nesse sentido, meu irmão. Coloque Deus em prioridade em sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. O renovar da nossa mente, termos a mente de Cristo Jesus, fazermos a vontade do Pai. E uma coisa muito importante que nós precisamos refletir nesses últimos dias que nós estamos vivendo: Deus tem sido prioridade em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós não podemos mudar esses valores, meus irmãos. Infelizmente, muitas igrejas, infelizmente, a sociedade em que vivemos, não estão vivendo mais esses valores. Deus não tem sido mais prioridade na vida das pessoas. As pessoas têm trocado as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Por qualquer outra coisa. Nós vemos isso na prática, porque a palavra do Senhor nos diz: pelos frutos os conhecereis. Muitas pessoas dizem: eu amo a Deus, eu busco a Deus, eu canto, eu louvo, mas na realidade
os seus frutos não revelam isso. Nos lembremos daquele texto que nós encontramos na palavra do Senhor, que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração não está em mim. Que possamos refletir sobre isso. Deus tem sido prioridade em nossas vidas? O renovar da nossa mente, andarmos segundo a vontade do nosso Deus. Quarto e último lugar, meus irmãos, Deus quer te renovar nesta manhã. Deus quer renovar a sua força, Deus quer renovar a sua alegria, a sua esperança. E o texto, o finalzinho do verso 17 nos diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que surgiram coisas novas. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. Nós não andamos mais segundo a carne. Nós não andamos mais como escravos do pecado, porque nós fomos libertos pela graça de Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida. E isso significa, eis que surgiram coisas novas, significa que nós agora vivemos para a glória de Deus. Vivemos para a eternidade. Não vivemos para este mundo. É por isso que eu e você, meus irmãos, não precisamos nos apegar às coisas deste mundo, porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como pessoas peregrinas. O nosso lar, a nossa morada não é daqui, mas nós estamos caminhando para a eternidade, para a glória do nosso Deus. Lá é o nosso lar, lá é a nossa morada, lá está a nossa herança, lá está o nosso tesouro, é lá que está. É por isso que nós temos diante de Deus uma nova mente, um novo coração. E as pessoas do mundo não entendem isso, porque o Evangelho é loucura. Nós não vivemos para este mundo, mas nós vivemos para a glória, para fazer a vontade do nosso Deus. Deus quer te renovar. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem uma nova história para você, para a sua família. Deus quer renovar as suas forças. Deus tem sonhos para a sua vida. Enquanto nós vivermos aqui neste mundo, enquanto houver fôlego em nossa vida, meus irmãos, Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Até o dia que Ele nos chamar, Ele tem planos, Ele tem propósitos para cumprir na sua vida, como filho do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Que possamos pensar, que possamos refletir sobre isso nesta manhã, sobre o renovo. Deus quer nos renovar. E vamos cantar nesse momento um cântico muito bonito, que os irmãos conhecem. Renova-me, Senhor. Renova-me. Já não quero ser igual. Antes de cantarmos esse cântico, convido você a fecharmos os nossos olhos. Vamos fazer o nosso momento de intercessão. Senhor Jesus, nos renove nessa manhã, Senhor. Nos renove, Senhor. Precisamos tanto sermos renovados, ó Pai. Coloque esperança em nossos corações, coloque alegria, Senhor. Coloque motivação, ó Pai. Não deixe que nós desanimemos, Senhor, diante das circunstâncias da vida. Que nós não possamos desanimar, Senhor, diante das tempestades, diante dos gigantes que se levantam contra nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos renove as nossas forças, ó Pai. Há muitas pessoas cansadas, há muitas pessoas tristes, angustiadas, ó Pai. Que o Senhor possa renovar nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos salvou do império das trevas. O Senhor nos fez enxergar a sua maravilhosa luz.
Que possamos caminhar, Senhor, neste mundo como peregrinos, ó Deus. Porque nós estamos aqui para Te servir. Estamos aqui para vivermos para a Tua glória, Senhor. Abençoe os nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão enfermos. Abençoe aqueles que estão num leito de hospital, Senhor. Que o Senhor, em sua misericórdia, Senhor, os cure, renove as suas forças, renove a saúde dessas pessoas, ó Pai. Nos ajude a enfrentarmos esses dias difíceis, ó Deus. Nos proteja, nos guarde, Senhor. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Senhor. Vamos cantar?